3 semanas atrás, eu comecei uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. Vocês estão comigo? Olá, todo mundo. Estão me seguindo? Então, 3 semanas atrás, eu comecei uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. E hoje a gente vai ter a mensagem número 4. Quem tem sido abençoado por essas mensagens? Semana passada a gente aprendeu que tudo que Jesus fez nessa terra foi através do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Foi capacitado pelo Espírito Santo. Ele curou pessoas pela unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele se ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados, pelo Espírito Santo, e ele foi ressuscitado do poder da morte pelo Espírito Santo. Tudo na vida de Jesus foi pelo poder do Espírito Santo. Se Jesus precisou do Espírito Santo, pode imaginar você e eu? Quanto mais nós precisamos dele. E antes dele morrer, ele disse: estou indo para o Pai, mas não os deixarei órfãos. Estou indo, mas enviarei o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que traz vida e avivamento. E sem essa comunhão com o Espírito Santo, eu disse para vocês, somos apenas monumentos mortos. Não há vida em nós. E não tem vida no nosso meio. Sem o Espírito Santo, não tem vida em mim, em você. Sem a unção do Espírito Santo, nós vamos só fazer entretenimento. Eu vou pregar, mas as pessoas não vão receber. Porque talento, entretenimento, não salva os perdidos. Inteligência, capacidade, não pode libertar pessoas de demônios. Não cura enfermidades e não restaura casamentos. Sem o poder do Espírito Santo, todas essas transformações nas nossas vidas é somente pelo poder do Espírito Santo. E agora eu vou entrar na mensagem de hoje. E a mensagem de hoje é comunhão com o Espírito Santo. Diga para a pessoa do seu lado: você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Vamos ler 2 Coríntios. 2 Coríntios 13. A minha pregação é baseada nesse texto de 2 Coríntios 13, 14. Vamos ler todos juntos? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E vamos ler também Gênesis capítulo 1. Porque no começo da criação, o Espírito Santo estava lá. Gênesis 1, 1 a 3. Vamos ler todos juntos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Então, no começo da criação, você vai ver
O Espírito Santo, bem no começo, ele estava lá. Ele estava lá antes da criação. E a Bíblia diz que ele estava ali cobrindo a face do abismo. Ele estava lá desde o começo, quando havia ali trevas. E ele moveu e trouxe luz. Ele estava lá desde o começo. Mas ele estava criando coisas. E aí ele trouxe luz. O Espírito Santo é aquele que nos convence sobre pecado, é o que traz convicção de pecado, segundo João 16:8. E é por isso que Jesus a seus discípulos em João 14:17, o Espírito Santo vive com vocês, mas estará em vocês. Olha só. Também, depois da sua ressurreição, e antes dele subir aos céus, Jesus disse aos discípulos, Lucas 24:49, Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, o que isso significa? Significa que o Espírito Santo está sempre ao redor de todos, das pessoas. Ele está sempre ao redor de todos, até das pessoas que não são cristãs, dos incrédulos. Por quê, pastor? Somente os que creem têm o Espírito Santo. Quem que pode convencer um incrédulo sobre o pecado? Somente o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo não tem como haver arrependimento. Ele é o único que pode nos mostrar que pecamos, que precisamos de arrependimento. Essa é uma ação do Espírito Santo. E você vai ver o Espírito Santo lá, sobre as águas. Mas ele não fez nada a não ser que quando a luz veio, aí o Espírito Santo moveu. O Espírito Santo, ele esperou pela luz. Quem é a luz do mundo? Jesus Cristo é a luz do mundo. Então o Espírito Santo, ele espera para que Cristo seja aceito no coração de uma pessoa. E quando Jesus é aceito, então o Espírito Santo vem e começa a trabalhar. Então o Espírito Santo começa a mover, porque veio a luz. Quando Jesus veio para minha vida, aí o Espírito Santo começou a mover, começou a fazer coisas sobrenaturais e impossíveis. Ninguém pode ser mudado ou transformado pelo seu próprio poder. Não temos poder para abandonar nenhum tipo de pecado. Mas com a ajuda do Espírito Santo podemos ser totalmente transformados numa nova pessoa. Amém? Então ele vai de estar com você, de morar em você. Você entendeu? Ele começa a ter um relacionamento com você. No começo, o Espírito Santo estava com os discípulos. Mas Jesus disse, Ele vai morar dentro de vocês, não somente com vocês. Ele estará com vocês.
Então o Espírito Santo, ele quer vir morar dentro de nós, não somente porque você é bom, mas porque Cristo morreu na cruz por você. Amém? Com esse entendimento, vamos ler 2 Coríntios 13, 14. Todos juntos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus esteja com os líderes. Que a comunhão do Espírito Santo seja com o pastor, porque ele precisa. Que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não é só com alguns. A comunhão. Vamos estudar essa parte. Vamos analisar isso. Então, antes de haver comunhão, deve haver graça e amor. Antes de comunhão com o Espírito Santo, precisa da graça e do amor. Primeiro ponto. A graça do nosso Senhor. Jesus tem graça para oferecer para todos. Você pode dizer amém? Jesus tem graça para te oferecer para todos vocês. Amém? Abundante e a maravilhosa graça. Ela é maravilhosa, ela é poderosa. Ele nos dá graça. Mas muitas pessoas não entendem o que é graça. E eu quero te explicar uma coisa. Presta atenção. Graça não é uma desculpa para pecar, mas é um poder que nos permite vencer o pecado. Alguns cristãos, eles vivem no pecado, aí eles vêm e falam assim, estou vivendo na graça. Eu vivo na graça. Você já ouviu isso? Estamos no tempo da graça. Não seja tão rigoroso. Muitos usam a graça para pecar, mas isso é o oposto. A graça dele, quando ela vem sobre você, você olha para você, a graça de Deus vai te dar poder para você vencer o pecado. Você pode dizer amém? O que eu disse? A graça não é misericórdia. Misericórdia me afasta do que eu mereço. O que a graça faz? O que a graça faz? A graça... A misericórdia me afasta do que eu mereço. A graça me dá o que eu não mereço. Então, a misericórdia me afasta do que eu mereço, que seria o inferno. Mas a graça me dá o que eu não mereço, o céu, o amor dele. É isso que a graça faz. Muitos cristãos não abraçam a graça porque eles não conhecem a graça de Deus. Todas as orações e expectativas deles são somente no nível da misericórdia. Você já viu gente orar assim? Ele sempre ora assim. Tem misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia de mim. Só pedindo misericórdia, tipo, não me manda para o inferno. Mas Jesus tem mais que isso. Ele tem graça, é uma graça que você não merecia, é um crédito na sua conta. Jesus nos deu graça, mas o Pai disse,
eu tenho um presente para vocês. O que Jesus nos deu? Graça. Que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Jesus nos deu graça e Deus nos deu o seu amor e o Espírito Santo deu comunhão com Ele. Então, o ponto 2, o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, um amor tão simples, tão poderoso, um amor tão grande. E você precisa entender esse amor. Muitas pessoas não entendem esse grande amor. Ele nos amou tanto. Ele te amou tanto antes de você se tornar um cristão. Antes de eu me tornar um cristão, antes de eu me entregar a Ele. Ele te amou. Ele te amou antes de qualquer coisa, de você se render a Ele. Você pode imaginar o tanto que Ele nos ama? Agora que já somos seus filhos, Ele nos amou antes. Você pode se imaginar servindo Ele, o tanto que Ele te ama. Infelizmente, muitos cristãos não entendem o amor de Deus. Jesus deu a graça dele e a graça do nosso Senhor foi dada por Jesus. E o amor de Deus, e muitos não entendem esse amor, não entendem. E o amor de Deus é a fundação de tudo, porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou primeiro, Ele enviou Jesus Cristo naquela cruz. Jesus nos deu graça, o Pai nos deu amor. E o que você tem com o Espírito Santo? Comunhão com o Espírito Santo. Jesus disse: vou te dar graça. O Pai falou: eu tenho algo para eles, o meu amor. E o Espírito Santo falou também: eu tenho algo poderoso, comunhão comigo. Então a graça é o presente de Jesus. O amor é o presente do Pai. E o Espírito Santo te ofereceu comunhão e companheirismo. Então você pode ter a graça, o amor e também a comunhão com o Espírito Santo. E ele disse que a comunhão com o Espírito Santo seja com vocês todos. Se ele disse que a comunhão esteja com você, o que isso significa? Se ele diz que a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês, isso sugere uma possibilidade. Talvez não esteja presente na vida de todos. Você sabia o que comunhão significa? Você precisa entender esse ponto. Aprendemos que Jesus nos deu graça, Deus nos deu amor e a comunhão do Espírito Santo. Mas o que significa comunhão? Gostaria que você pensasse. Se você fosse responder para mim, eu falasse seu nome, eu vou chamar alguém aqui, você vai ter que me levantar e falar o que é comunhão. Você sabe o que significa comunhão?
Eu vou te explicar. Fica tranquila, não vou chamar ninguém não agora, mas eu quero te dar algumas definições dessa palavra grega na Bíblia. Então, na Bíblia, comunhão é koinonia. A Bíblia não foi escrita em inglês, português, francês, foi escrito no Novo Testamento em grego. E essa palavra em grego significa, presta atenção, o que você precisa ter com o Espírito Santo. Koinonia significa comunhão, companheirismo, comunicação, intimidade, compartilhamento, intercâmbio social, parceria, participação conjunta, associação mútua próxima. Isso é comunhão. E eu quero te perguntar, você tem relacionamento com o Espírito Santo? Comunhão é diferente de oração. É totalmente diferente de oração. Oração não é comunhão. Oração é quando você pede, você suplica, intercede, você dá ações de graças, louvor e adoração. Isso é oração. Quando você ora, você faz todas essas coisas. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele te ajuda na oração, porque você não sabe nem como orar. Ele vai te ajudar a orar. Mas comunhão é diferente. O que é comunhão? É algo que a gente faz entre amigos. E se eu falo para você, vamos ter comunhão hoje, depois do culto, o que você imagina que a gente vai ter? Vamos ter comunhão depois. Vamos estar juntos. E o que a gente vai falar? Vamos comer, beber, vamos conversar, vamos estar juntos. Então, comunhão não é quando uma pessoa fala e a outra escuta. Isso não é comunhão. Se você só você fala e o Espírito Santo não pode responder, você não está em comunhão, entendeu? Você entendeu o que eu falei? Se você só você fala, o Espírito Santo não pode falar nada, você está tendo comunhão? Então, comunhão é eu falo, você fala, eu falo, você fala. É tempo junto. Então, quando a gente ora a Deus em nome de Jesus. Isso é uma oração. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter o que com o Espírito Santo? Comunhão. Eu não oro ao Espírito Santo. Eu oro a Deus. Mas eu falo com o Espírito Santo. A Bíblia diz, eu oro a Deus em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo me ajuda nessa oração. Mas isso é a minha oração. Mas com o Espírito Santo é diferente. A gente precisa ter essa comunhão com Ele e falar com Ele. Você pode mudar a sua vida à medida que você cresce nessa comunhão com o Espírito Santo.
Você pode conversar com o Espírito Santo todos os dias. Talvez você falar, pastor, isso é novo, não sabia disso. Talvez isso é uma novidade para você. Mas eu estou te ensinando a Bíblia. A Bíblia está dizendo que a gente deve ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um presente para nós. E não é somente falar em línguas. Alguns falam assim, agora eu falo em línguas. Eu tenho poder para orar por pessoas, libertar pessoas. Mas isso não é a comunhão. São presentes que Ele te deu, dons que Ele te deu para servir outros. Mas comunhão com Ele é diferente. Você está me entendendo? Eu quero ler mais uma vez esse texto para que você entenda bem esse entendimento. É tão poderoso. Vamos ler de novo 2 Coríntios 13, 14. Eu quero ler em duas versões diferentes, na NVI e na Message. Vamos ler na NVI. A graça a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Agora, 2 Coríntios 13, 14, na versão A Mensagem. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e o amor extravagante de Deus e a amizade íntima do Espírito Santo estejam com todos vocês. O que está falando aqui que é para a gente ter com quem? Fala que é para a gente ter comunhão com quem? Que todos vocês devem ter comunhão com o Espírito Santo. Pare de desqualificar você. Alguns falam, pastor, eu não preciso dessa comunhão com o Espírito Santo. Eu não tenho nenhum ministério. Eu não preciso dessa comunhão. Eu não sou um líder. Eu não preciso ouvir o Espírito Santo. Eu não preciso entender a Bíblia porque eu não sou um pastor. Mas preste atenção nisso. O que esse texto está falando aqui? Que a comunhão com o Espírito Santo é com os pastores? Olha para a pessoa do seu tanto. Eu acho que Deus está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Eu acho que Ele está falando com você. Queridos, ninguém é desqualificado da graça. Ninguém é desqualificado de receber o amor de Deus. Mas muitas pessoas não aceitam receber essa comunhão com o Espírito Santo. Muitas pessoas dizem, eu preciso da graça de Jesus. Eu preciso do amor do Pai. Mas muitas pessoas não têm comunhão com o Espírito Santo. E de alguma maneira, nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele é negligenciado. E é por isso que muitas vezes nós passamos por problemas. Porque nós não ouvimos a Ele e não temos esse relacionamento. Mas a Bíblia diz que ter uma comunhão com o Espírito Santo é para todos nós. E se você tem comunhão com Ele, Ele pode te ajudar você em muitas circunstâncias, porque Ele é nosso ajudador e nosso conselheiro.
Ele é seu ajudador? Eu me lembro. Hoje eu sou pastor, mas eu me lembro anos atrás, eu era gerente numa companhia e eu me lembro muitas vezes. Você tem dificuldade no seu trabalho? Eu era gerente numa empresa. Eu tinha muitos problemas que eu tinha que resolver. Muitos funcionários debaixo da minha responsabilidade, máquinas que às vezes quebrava, e muitas vezes as pessoas chegavam para mim: Márcio, tem um problema. Aí eu falava: o que eu vou fazer agora? Eu não sabia como resolver o problema no meu trabalho. Você sabe o que eu fazia? Muitas vezes, eu falava: Espírito Santo, eu não sei o que fazer, por favor, me ajude. Como resolver esse problema? E de repente, vinha uma luz e me dava a resposta. Muitas vezes uma máquina não estava funcionando. Era meu trabalho. Parava a linha de produção porque a máquina não estava funcionando. E eu comecei: onde está o problema? A parte mecânica, o engenheiro tentava. E você sabe o que acontecia? Eu falava: Espírito Santo, me ajuda. E aí, o que acontecia? O Espírito Santo falava comigo onde estava o problema. Eu falava assim para o engenheiro ou para o mecânico: vai lá e checa essa parte. E eles iam lá e falavam: era lá mesmo. Aí eu falava: glória a Ele, glória ao Espírito Santo. Queridos, eu me lembro, é até engraçado. O Agnaldo não vive mais aqui, mas ele estava morando aqui. Ele me deu um documento do carro dele para me ajudar ele. Eu levei para casa. Eu não lembro os detalhes, mas depois de um mês ele veio para mim. Eu lembrei dessa história agora que ele está aqui. Ele falou assim: pastor, eu preciso do meu documento. Ele falou: me dá de volta. Eu fui para casa. Eu tentei achar e procurava em todo lugar. Se for lá em casa, você vê. Eu tenho meu escritório no meu quarto, muitos livros. E eu procurei todo lugar e eu não achava de jeito nenhum. Depois de 3 dias ele me ligou: pastor, eu preciso do meu documento. Aí ele falou: Fabiana, me ajuda. Eu não sei onde está. Aí o que eu fiz? Quem sabe de tudo? Espírito Santo. Eu estava no meu quarto, eu ajoelhei perto da cama. Eu falei: Espírito Santo, Tu és Deus, Tu sabes onde está esse documento. Por favor, me mostra. Eu acabei de orar e Ele me deu uma visão. Nessa visão, eu vi um livro. Eu podia ver o nome do livro na visão. Aí eu falei: não é possível. É que eu preciso achar o documento. Eu preciso achar o livro. Eu tenho menos livro. Eu vi o nome do livro. Não estava foi lá no escritório. Aí tinha livro lá. E tem mais livro na sala. Aí eu fui na sala. Aí eu achei o livro. E o documento tá lá? Eu peguei, abri, o documento estava lá dentro.
Eu falei, Senhor, Ele sabe de tudo. A comunhão com o Espírito Santo pode te ajudar. Você precisa dessa comunhão com Ele. Eu não tive mais problema com meu irmão, entreguei o documento para ele. Mas precisamos desse relacionamento com Ele. Você pode dizer amém? A comunhão ou companheirismo com o Espírito Santo é o que mudará nossas vidas. Muitos sabem sobre a graça, o amor, mas pouquíssimos praticam a comunhão com o Espírito Santo. O que eu disse? Poucas pessoas praticam a comunhão com o Espírito Santo. Então, lembre-se do que eu falei na primeira ou na segunda mensagem. O Espírito Santo é uma pessoa. Muito bem. É uma pessoa. Mas Ele também é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa. Ele fala, ele tem sua própria vontade e dá direção. Ele é o único da Trindade que está na terra hoje e vive em você. Ele é o único. Por quê? Porque Jesus não está aqui. Eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o ajudador. E é melhor ter você, que ele vai, porque se eu não for, o ajudador não virá. Se eu for, eu vou mandar o ajudador e ele vai te ajudar. Ele não é um poder. Por favor, mude sua mentalidade. Muitos pensam que o Espírito Santo é um poder. Ele veio na forma de uma pomba, mas ele não é uma pomba. Ele veio na forma de fogo, mas ele não é fogo. Porque ele é uma pessoa e ele é Deus. E ele tem suas vontades. E ele tem sua mentalidade, seu jeito de pensar. E a questão é: você tem comunhão com o Espírito Santo? Você pode imaginar você tendo relacionamento, companheirismo com aquele que tem totalmente acesso ao Pai? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele pode ir nas profundezas de Deus e pegar todas as informações sobre a sua vida, aquilo que você precisa saber. Mas se você não tem esse relacionamento com Ele, você vai ficar preso. Eu não sei o que fazer, para onde ir. Eu já vi cristãos tomando decisões na vida deles sem direção do Espírito Santo. Algumas pessoas veem portas abertas e eles falam: Deus vai me abençoar. Não, fale com Deus primeiro e pergunte: eu devo ir ou não por essa porta? Porque Ele tem vontade e Ele pode te direcionar. Eu quero te dar um exemplo sobre esse relacionamento. Alguns anos atrás, tinha um dos meus sobrinhos morando na minha casa. Eu creio que vocês lembram dele, o Raniel. Ele estava ali fisicamente morando comigo. Mas alguns dias da semana, ele estava lá.
alguns dias da semana, a gente não se via muito. Ele estava lá. Eu levantava bem cedo, 5:30 da manhã, vinha para a oração e ele estava dormindo. Mas ele estava lá em casa, mas a gente não conversava. Aí quando eu voltava da oração, ele estava na escola. E quando ele estava em casa, eu estava em reuniões. Estávamos morando na mesma casa, mas a gente não se conversava muito, entendeu? Morávamos na mesma casa, não éramos inimigos. Eu amo ele muito, mas muitos dias a gente não conversava. Por quê? Porque eu não amava ele? Era inimigo dele? Não, somente porque eu estava ocupado. E às vezes é assim que a gente relaciona com o Espírito Santo. Ele mora com você, ele está aí. Você levanta de manhã, eu tenho tanta coisa para fazer, e corre. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que tomar meu café, eu tenho que tomar café, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. O Espírito Santo fala, e aí? Quando a gente vai ter um tempo junto? Quando a gente vai ter comunhão? Estou ocupado, Espírito Santo. Você nem fala desculpa para o Espírito Santo, que você está tão ocupado. Legalmente, meu sobrinho morava na mesma casa que eu, mas às vezes eu não tinha comunhão com ele, a gente não conversava. Presta atenção. O Espírito Santo, ele espera, ele deseja ser desejado. Ele quer ser recebido, bem-vindo. Muitas pessoas convidam o Espírito Santo, mas poucos sabem como hospedá-lo. Para começar a ter comunhão com o Espírito Santo, nós precisamos vê-lo como uma pessoa, certo? Você precisa vê-lo como uma pessoa, não como um poder, uma pessoa que tem emoções, sentimentos. Se você quiser andar com o Espírito Santo, comece a falar com ele, conversar com ele, entendeu? A Bíblia disse para nós andarmos com o Espírito Santo, mas antes de andar, você tem que começar a falar. Durante o dia, dê boas-vindas a Ele. Na última mensagem eu disse, assim que você acordar, bom dia, Espírito Santo. Tu és bem-vindo na minha vida. Vamos juntos, me ajude nesse dia. Eu preciso da tua ajuda. Jesus disse, eu vou enviar o ajudador. Sua vida vai ser bem melhor se você puder depender nele. Espírito Santo, ele é hospedado pela rendição. Todos os cristãos têm o mesmo Espírito Santo, mas o Espírito Santo não tem todos os cristãos da mesma maneira. Todo cristão tem um tipo de relacionamento com o Espírito Santo, mas nem todos têm intimidade com ele. Recebemos o Espírito Santo quando somos salvos. O Espírito Santo nos ganha pela rendição. Quando você foi salvo, você recebeu o Espírito Santo. Mas você só terá mais dele quando você se render a ele.
Gálatas 5,16 diz: vamos ler todos juntos? Andem no Espírito, e vocês jamais satisfarão a concupiscência da carne. A Bíblia diz que você precisa andar no Espírito. Repita comigo: andar no Espírito. Andar no Espírito. Andar no Espírito. Quando você nasceu com pernas, quando você era um bebezinho, mas você não podia andar. Você precisou de ajuda. Você precisou de pessoas para te guiar, porque você não sabia como andar. Você tinha pernas quando era bebê, mas você não podia andar. Seu corpo talvez veio com pernas, mas andar precisa prática, precisa orientação, precisa de tempo. Salvação te dá o Espírito Santo, mas andar com Ele leva tempo e prática e mentoreamento. Andar com o Espírito Santo, você precisa falar com Ele primeiro. E para falar com Ele, você precisa... Então, primeiro, a gente precisa conversar com Ele, para que você tenha essa comunhão. Ele não é uma força, mas Ele é um amigo. Ele não é as línguas. Muitos falam em línguas. Ele não é fogo, óleo, pomba ou manifestação, mas uma pessoa que vive dentro de você. E como pessoa, Ele pode ser entristecido. O Espírito Santo é Deus. E a Bíblia diz para nós não entristecermos o Espírito Santo. A Bíblia nos adverte: não entristeça o Espírito Santo. E Jesus falou: você pode falar coisas ruins sobre Deus, sobre o Pai, sobre Jesus, mas não blasfeme contra o Espírito Santo. Ele é o único que você não receberá perdão se você blasfemar contra Ele. Você pode ver como Ele é importante. Ele é a única pessoa da Trindade que está aqui na terra hoje. O Pai está no trono, Jesus está do seu lado, intercedendo por nós. O Espírito Santo está aqui. E a única maneira de você vencer pecados é andando no Espírito. A Bíblia diz para nós andarmos no Espírito e nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Você tem pecados que você quer vencer? Não tem outra maneira de vencer a não ser num relacionamento com o Espírito Santo. Quando a gente anda no Espírito, os frutos são desenvolvidos como resultado dessa intimidade. Então, quando a gente anda no Espírito, quando a gente tem essa comunhão, relacionamento, você sabe, eu comecei a andar com a Fabiana anos atrás. É porque eu comecei a andar com ela, eu desenvolvi intimidade, relacionamento com ela. E por causa dessa intimidade, nós produzimos 2 filhas. Por causa dessa comunhão, relacionamento, a gente teve 2 filhas como fruto. Vamos ver quais são os frutos que a gente vai produzir se nós andarmos com o Espírito Santo. Gálatas 5, 22, 23. Vamos ler todos juntos? Mas o
fruto do Espírito, mas o Espírito Santo produz frutos na nossa vida: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Você é paciente? Você tem paciência? Você tem domínio próprio? Você briga fácil? Quando as pessoas fazem, você já fica... O monstro já vem. Levanta. A velha criatura ressuscita. Mas a Bíblia diz: se você andar no Espírito, você vai produzir frutos. E quais são esses frutos? Amor. Você será capaz de amar, não de brigar. Você vai amar seu chefe. Não, meu chefe não. Eu não gosto dele. Não, você vai amar. Porque o Espírito Santo vai te dar amor, paciência, alegria. Às vezes eu olho para alguns irmãos e eles estão sempre cara triste, não sorri. Onde está a alegria do Senhor? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando temos essa alegria, sorria. Tem pessoas na igreja que estão sempre de cara fechada. Não sorri. Que o Senhor tenha misericórdia, muda essa cara. Sorria. Cumprimenta seus irmãos, abraça, diga para ele: te amo. A pessoa vem. Paz do Senhor. Não sorri. Onde está o amor do Senhor? Essa paz, domínio próprio, mansidão. Quando nascemos de novo, nos tornamos templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, você sabe onde o Espírito Santo mora? Qual que é o endereço dele? Vai lá no Google, procura. Qual que é o endereço do Espírito Santo? Fala para a pessoa do seu lado aí, ó. Ah, você é o endereço. Seu corpo. Tu és o templo do Espírito Santo. Você pode imaginar? Ele mora dentro de você, mas você não conversa com ele, mas não tem comunhão com ele. Você ora para o Pai em nome de Jesus com a ajuda do Espírito Santo, mas você conversa com ele, você anda com ele. Eu amo andar com a minha esposa e a gente anda junto. E quando a gente faz caminhada, sabe o que a gente faz quando a gente faz caminhada? A gente conversa. Eu converso sobre vocês. Gente, converso sobre Deus, converso sobre a igreja, como eu posso ajudar vocês, como agradar a Deus, e a gente está sempre compartilhando, porque eu ando com ela. Aí eu ando também com o Espírito Santo. Vamos levantar. Queridos, quando Jesus nos salvou, Ele foi para preparar um lugar para nós nos céus.
Jesus foi preparar um lugar para nós. Mas Jesus disse: estou preparando um lugar para o Senhor na terra também. E você é o endereço, a casa do Espírito Santo. Se você desenvolver essa comunhão com o Espírito Santo, eu te garanto uma coisa: sua vida será transformada. Porque somos fracos, até para adorar a Deus. Não posso adorar a Deus sem o Espírito Santo. Que a Bíblia diz: até para adorar a Deus, eu preciso do Espírito Santo para adorar a Deus. Se você adora a Deus sem a ajuda do Espírito Santo, me desculpe, sua adoração não chega até Deus. Talvez você tenha lutado contra algum tipo de vício na sua vida. Como você pode quebrar esse vício? Algumas pessoas estão lutando contra alcoolismo, outra contra cigarro, alguns lutam contra pornografia, até algumas pessoas têm dificuldade com palavras. Eles xingam palavrão mesmo sendo cristão. Somente o Espírito Santo pode mudar suas palavras. Somente com ele, através dele, você será capaz de glorificar o Pai. Feche seus olhos e vamos começar a orar, pedir: Espírito Santo, nos ajuda. O Espírito Santo está aqui. Ele está procurando um lugar para habitar. Ele quer ter comunhão com você. Você é templo do Espírito Santo. Mas lembre-se, você pode compartilhar uma casa com alguém, mas não ter comunhão com essa pessoa. Isso pode acontecer, de você não ter intimidade, relacionamento com uma pessoa, mesmo morando junto com ela. O Espírito Santo, ele pode ajudar você com sua boca, com a sua língua, com suas palavras. Ele pode ajudar você com impaciência. Continue orando agora. Talvez você é uma pessoa tão impaciente. Você está sempre brigando, fica nervoso, fica irado fácil. Fala para ele: Espírito Santo, me ajuda. Se você andar com o Espírito Santo, você não vai satisfazer os desejos da sua carne. Continue orando. Espírito Santo, ajuda-me. Convide ele para vir para a sua vida. Fala: Senhor, eu preciso do Senhor agindo na minha vida. Ele pode te ajudar com sua dificuldade de autocontrole. Ele pode te ajudar se você tem problemas físicos. Ele te ama. Você precisa experimentar a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Você precisa dessa experiência com a Trindade, não somente com o Pai ou com o Filho, mas com o Espírito Santo. Por favor, ore agora.